Então, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo Assistencial Francisco de Assis. Hoje que é dia 2 de julho de 2022. E a palestra de hoje, o tema da nossa palestra é Ajuda-te que o céu te ajudará. Com o nosso querido amigo, o Oswaldo Bastos. E para começar então nosso encontro de hoje, eu trouxe uma leitura do livro Ceifa de Luz, capítulo 56. Temas da prece. Roga a Deus te abençoa, mas concilia-te cada manhã com todas as criaturas e com todas as coisas, agradecendo-lhes as dádivas ou lições que te ofertem. Pede saúde, evitando brechas para a doença. Solicita proteção, amparando os irmãos da experiência cotidiana, dentro dos recursos que te façam possíveis. Espera a felicidade, criando a alegria do próximo. Procura as luzes do saber, distribuindo-as no auxílio aos que te rodeiam. Busca melhorar o nível de conforto em tua existência material, apoiando os companheiros de humanidade para que se elevem de condição. Aguarda a tolerância para as falhas possíveis que venha cometer. Entretanto, esquece igualmente as ofensas de que te faças objeto ou as dificuldades que alguém te imponha. Requisita a consideração e a simpatia dos semelhantes para que te harmonizes contigo mesmo. Todavia, oferece aos outros a consideração e a simpatia de que carecem, para que não lhes faltem o equilíbrio e a tranquilidade. Suplica o auxílio do Senhor na sustentação de tua paz. Contudo, não sonegues auxílio ao Senhor, para que haja sustentação na paz dos outros. A árvore se alimenta com os recursos do solo, produzindo fruto que não consome. A lâmpada gasta a força da usina, deitando luz a benefício de todos, sem enceleirá-la. Entre a rogativa e a concessão está o proveito. Afirma-nos o Evangelho que para Deus nada existe impossível, mas de certo que Deus espera que cada um de nós faça o possível a nosso próprio favor. Então, meus amigos, depois dessa leitura, eu convido também a todos aqui presentes para que possamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, imaginar a doce figura de Jesus, com seu sorriso largo, seus olhos brilhantes, nos convidando nessa caminhada que é a nossa existência como criaturas divinas. Que nessa manhã de hoje nós possamos, com o auxílio do nosso irmão Oswaldo, entender um pouco mais esse convite de caminharmos juntos em direção ao Pai e com a ajuda de Jesus, nosso Mestre, na certeza de que nunca estamos sós, mas que cabe a cada um de nós o esforço necessário para enfrentarmos com coragem, com sabedoria, com fé e, acima de tudo, com esperança, na certeza de que o Pai
amoroso, nunca nos abandona. E nessa caminhada possamos, pouco a pouco, ajudar aqueles irmãos ao nosso lado, à nossa frente, que estão um pouco mais atrás. E todos juntos, um dia, chegaremos lá. Que a manhã de hoje seja coroada de muita luz e de muito amor nos nossos corações. E assim, é com muita alegria que pedimos permissão a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e aos benfeitores espirituais desta casa, a permissão para iniciarmos os nossos trabalhos, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. E agora, meus irmãos, então, passo a palavra ao nosso irmão Oswaldo. Meus irmãos queridos, meus irmãos fraternos, peço licença para tirar aqui a máscara. Não se assustem se eu ficar mais feio. Que alegria estar aqui com vocês essa manhã tão agradável aqui no Gaspar. Hoje eu tenho aqui a presença de um grande amigo meu, de muitos anos, é o meu irmão Valfrido. Fazemos trabalho na Comunhão Espírita de Brasília já há muitos anos, num grupo de desobsessão, que tem quase a mesma idade da Comunhão Espírita, né? Aquele grupo. Então é uma alegria estar com vocês aqui nessa manhã encantada, esse contato com a natureza, esse sol que nos aquece, os pássaros que melodiosamente trazem o seu canto aos nossos ouvidos, como sussurros da natureza e a criação de Deus nosso Pai, nos chamando para a atenção que somos parte integrante dessa natureza, fazemos parte dessa vida, todos com as nossas dificuldades, com as nossas necessidades de crescimento e evolução. E nos embates da vida, nas dificuldades, nos momentos em que nos tornamos mais fragilizados, doenças do corpo, doenças da alma, impeditivos da relação humana, na relação social, na relação conjugal, nos embates, nas lutas dos espíritos reencarnados no mesmo lar, numa condição essencial, segundo nosso Senhor Jesus Cristo, de aprender pelo amor, aprender no amor. E é exatamente nesses embates da vida, nas dificuldades, quando nos encontramos, às vezes, esquecidos que não estamos abandonados, porque somos sempre muito bem acompanhados por aqueles amigos espirituais, anjos da guarda, espíritos familiares, espíritos bondosos de luz, que se afinizam com o nosso pensamento e com as nossas ações no caminho do bem. Então nós nunca estamos a sós. E o ajuda-te e o céu te ajudará, ele tem uma certa relatividade. Não é uma ajuda imediata que vai nos tirar, às vezes, do fundo do poço. A doutrina consagrada de luz, a doutrina espírita, nos ensina que para o espírita, para o cristão, para o ser humano, há uma necessidade de reforma que depende simplesmente e exatamente de cada um. Não podemos colocar as nossas dores, as nossas decepções, o nosso progresso na mão daqueles que nos acompanham em jornada. A responsabilidade é de cada um. A necessidade é de cada um. Uns ajudando os outros, sim. Porém,
através do seu exemplo no amor. E nós vamos encontrar exatamente lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25. E eu convido a todos para estudar o capítulo, não somente do item 1 ao 4, quando fala-se do ajuda-te e o céu te ajudará, mas estudar, compreender, trazer para dentro do seu coração essa fé raciocinada, que não deve ser apenas entendida com as palavras que soltas ao vento são perdidas, mas na prática, no esforço, na lição de todo dia. E nós entendemos que essa questão do ajuda-te e o céu te ajudará, ou seja, há uma necessidade de que nós tenhamos a iniciativa e o esforço ante as dificuldades da vida, buscar, sobretudo, na vontade, que às vezes sabemos que ela é muito difícil nos momentos de dor. Há ajuda, sim, do céu, mas aqui se refere Espírito Verdade e o esclarecimento que o Espírito Verdade traz sobre o ensinamento de Jesus, que esse ajuda-te, o céu te ajudará, está contido em O Livro dos Espíritos, especificamente na Lei de Trabalho e na Lei de Progresso. Progresso, segundo o Espírito Verdade, é filho do trabalho. Então há que se trabalhar o espírito. Discorre ainda Allan Kardec, nesse capítulo 25 e no Livro dos Espíritos, sobre essa ajuda do céu. Na ajuda que nas primeiras encarnações do homem neste planeta, quando ainda não havia civilização, os homens primitivos saíam à cata do alimento, do abrigo, das necessidades básicas, e se apenas houvesse uma vida. Ensina-nos Kardec que nós ainda estaríamos nessa vida primitiva, porque não haveria um elo de ligação com os espíritos amigos que vêm nos intuir sobre as necessidades de pesquisa. Kardec avança e diz que, numa cadeia natural, já que somos animais dotados de razão, o homem diferencia-se das outras espécies especificamente pela sua vontade de crescer e de evoluir para melhor. Todos nós somos assim. Todos nós temos vontade de buscar o melhor. E esse melhor, muitas vezes, não é encontrado num castelo material de pedras. Nós sabemos também pela doutrina espírita que todo esforço nosso através do trabalho, todas as conquistas devem ser agradecidas e vivenciadas com alegria, porém sem o egoísmo e sem o apego às questões materiais. Quando Kardec se reporta à questão da evolução através do trabalho, da evolução do ser, ele nos incita a melhorar intelectualmente, a progredir através da inteligência. E não deve ser estacionada essa inteligência. Todo o tempo é tempo de aprendizado. Porém, todas as vezes em que o espírito se destaca um pouco mais nas questões intelectuais, ou seja, no entendimento, na sua razão, ele dá um passo adiante nas questões morais. Ninguém fica estacionado. Está lá também o Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós possamos compreender essa necessidade de sair da infância da humanidade e dirigirmos-nos a uma instância moral, nas moradas celestes, que nós viveremos um mundo melhor. Porém, como estamos aqui no planeta Terra, temos que aprender através do convívio, através da vida de relação, através da vida social, através dos ensinamentos de Jesus, uma condição básica de crescer e evoluir na vida. E ninguém cresce
Na vida, ninguém dá um passo adiante para uma melhora, senão através da lei de amor. O amor é centelha divina. O amor é base para toda relação. O alto amor. Jesus nos ensina a nos amarmos. Está lá em o seu ensinamento, quando testado pelos fariseus. Senhor, qual o primeiro e o maior mandamento? Amarás a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus nos ensina o alto amor. Aquele que não se ama não consegue amar ao seu próximo. E o que nos ensina a doutrina espírita acerca desse alto amor? O alto amor é todas as vezes, para essa questão do progresso, para que eu receba a ajuda do céu, o alto amor nós vamos encontrar no perdão das ofensas, esquecendo as mágoas, esquecendo os ressentimentos. O alto amor nós vamos encontrar nos bons hábitos do culto ao corpo físico, sim, que é um instrumento para que nós possamos experienciar, ter experiências na vida de evolução e progresso, trabalhar. Mas eu já estou tão cansado. Mas eu já lutei tanto. Mas o meu corpo é tão limitado. Segundo a doutrina espírita, nós devemos agradecer a Deus o corpo que nós temos, apesar das limitações, porque este corpo nos foi dado de presente, de acordo com a nossa necessidade reencarnatória. Então tudo é justiça divina, tudo é possibilidade de crescer no amor, tudo é necessidade de progresso, agradecendo a Deus, seguindo cada dia, cada dificuldade que encontramos. Há oportunidade de escolha. Alto amor são bons hábitos do pensamento, das boas palavras, às vezes até do emudecer, para deixar que o outro fale. O alto amor é saber escutar. O alto amor é estender as mãos e apenas servir, entregar-se a Deus num propósito do ajudar aos outros, ajudar de toda a possibilidade que houver, nunca fugir de uma possibilidade dessa, para que nós nos amando, nos respeitando, nos compreendendo, porque aqui estamos, o que nós somos, o conhece-te a ti mesmo, o autodescobrimento, saber do que eu gosto, saber do que eu não gosto, saber do que me incomoda, saber do que me alegra. E por que isso comigo? Por que eu sou assim? Deus me fez puro e ignorante no sentido de não conhecer as coisas do mundo. E à medida que vamos conhecendo o mundo, com os corpos que são doados a cada reencarnação, com a família, onde estamos despojados das nossas questões sociais, estamos ali entre as quatro paredes, mais verdadeiros do que nunca. Essa é a possibilidade do autodescobrimento, do autoconhecimento, nessa jornada incessante, em busca, através de muito esforço, como nós aqui relatamos, de um progresso do ser. Ninguém fica estacionado. Nós falamos da lei de amor, nós dissemos que o amor, ele é lei divina, e que ninguém consegue amar ao seu próximo, se não ama a si, para depois amar a Deus de todo o seu coração, como nos ensinou Jesus. Quem é o nosso próximo? Quem é?
O teu próximo, meu irmão. O próximo, nos diz Emmanuel, através da psicografia santa de Chico Xavier, o próximo em nós mesmos. É uma psicografia do Chico, depois busquem. E Emmanuel nos ensina que o próximo é aquele que passa pela rua e te observa sem te conhecer. O próximo é aquele que você anda com ele no coletivo, no ônibus, ou no banco, ou no supermercado. É o mendigo que te pede uma ajuda, o pão. É aquele que te julga. É aquele que te condena os atos. Segundo Emmanuel, o próximo é o fiscal dos nossos espíritos, é o fiscal da nossa alma. O próximo é aquele que nos fiscaliza dentro do lar, porque nos conhece, sabe quais são os nossos erros e coloca o dedo lá onde está a nossa ferida maior, o nosso ego, para nos fazer melhorar, para nos fazer compreender. Bendito seja esse próximo, que nós também somos dotados de erros. Ninguém melhora, ninguém se autoajuda sem a relação com o próximo. O próximo é aquele que te agrada, que te faz feliz, é o amigo que te visita, é o irmão que te rodeia, é aquele que se aproxima de ti e te traz paz e alegria, é aquele que te doa amor espontâneo, porque nós queremos ser amados, aprendemos ainda a amar. Então o próximo é todo aquele que está no nosso convívio. O próximo é toda a humanidade. O próximo é aquele que, caído na rua, espera o teu auxílio. O próximo é você também, para ele, quando vai dar o teu auxílio. Então todos nós estamos irmanados numa possibilidade de crescimento. Conta-nos Divaldo Franco. Eu assisti uma de suas palestras e ele falava sobre isso. Me desculpe. Conta uma história de que um sábio, ele andava com seus discípulos num caminho muito tortuoso. Num caminho tortuoso é um caminho difícil, nós sabemos. E eles tinham uma lição de aprendizado. E iam passando por esse caminho muito difícil. E encontraram um homem muito piedoso e bondoso com seu carro no atoleiro. Lá estava o carro dele atolado. Os discípulos passaram com o sábio por aquele homem que orava a Deus fervorosamente para que ele tivesse um benefício e tirasse seu carro do atoleiro. O sábio passou com seus discípulos por aquele homem e seguiu naquele caminho. Muito difícil e tortuoso são os caminhos da vida. Mais adiante, se depara com outro homem, também com seu carro tombado no atoleiro. Aquele era diferente do primeiro. Era brabo, esbravejava, reclamava contra as coisas de Deus e os caminhos da vida tortuosos, porque ele tinha passado ali. Esbravejava, mas num esforço sem parar. Ele empurrava o seu carro, xingando a Deus e a todos que ali passavam, mas num esforço fora do comum, e não conseguia mexer o seu carro que estava atolado. O sábio disse aos discípulos: vamos parar e auxiliar esse homem. Os discípulos ficaram sem entender aquela lição, mas seguiram o que o sábio disse. Foram até aquele homem que os recebeu com alegria, e logo empurrando o carro daquele homem, o ajudando, tiraram o carro do atoleiro. Eles continuaram a caminhar e perguntaram para o sábio: mas Senhor, por que nós não ajudamos aquele primeiro homem que orava a Deus, era bondoso e piedoso? E por que nós fomos ajudar exatamente aquele que esbravejava contra Deus? Por que nós ajudamos a um e não ajudamos ao outro? E o sábio então diz: o primeiro é aquele que, assim como nós,
apenas ora a Deus pedindo para que nos livre do problema que muitas vezes nós mesmos criamos. Ora pedindo a ajuda do céu, sem nenhum esforço querer praticar, apenas querendo que Deus, como num passe de mágica, pegue os seus problemas e jogue para bem longe, suma de nossas vidas os nossos problemas. Senhor, tantos problemas que eu tenho na minha vida, tira esses problemas do meu caminho, Senhor. É a nossa oração para Deus. O segundo que foi ajudado, apesar de ser um homem ignorante, ele se esforçou muito para que pudesse tirar o seu carro, a sua vida, daquele lamaçal, daquele atoleiro, daquela situação vexatória em que se encontrava. Esse, segundo o sábio, e nós sabemos que é assim. O que é que nós temos feito de nossas vidas? Como é que nós temos conduzido as nossas vidas? É a reflexão do momento. Como nós temos pedido a ajuda do céu, a ajuda dos bons espíritos? Como tem sido as nossas preces, a qualidade das nossas preces, das nossas orações? Nós pedimos, e às vezes não somos atendidos, como o primeiro homem que estava no atoleiro, porque Deus sabe da necessidade de cada um. Por misericórdia, muitas vezes, nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos envia os amigos espirituais, para que eles venham nos trazer a ajuda do céu. Mas qual será essa ajuda? Essa ajuda é trazer paz para dentro do lar. Essa ajuda é trazer esperança. Essa ajuda é trazer paciência. Essa ajuda é sussurrar nos nossos ouvidos que nós podemos melhorar. Essa ajuda é um esforço da espiritualidade em fazer em nós um despertar para a vida, na vontade de realizar coisas boas através do amor. Nós sabemos que nós temos a necessidade de melhorar na vida, como aqui nós falamos. Mas as ajudas que vêm dos céus, muitas vezes, vêm na oração de nos livrar do mal. Não somente do mal que está nas ruas, pela maldade que existe no mundo. Nós sabemos como está o mundo hoje, está difícil. Pelo mundo da transição planetária, muitos irmãos nossos estão de braços dados com a maldade e a crueldade. E o pedido de uma ajuda ao céu para nos livrar de certos caminhos tortuosos, do mal que há no mundo e do mal que há em nós, fatalmente nós tiraremos o nosso carro do atoleiro. Fatalmente nós seremos bem ajudados por esses irmãos de luz que nos cercam a todo instante, agora mesmo, falando dos nossos ouvidos, numa possibilidade de reconciliação, numa possibilidade de auto-perdão, numa possibilidade de agradecimento a Deus, até mesmo pelas dificuldades da vida, porque tudo que vem de Deus é luz nas trevas, nas nossas trevas interiores, dos nossos pensamentos que às vezes divagam e não são pensamentos muito dignos. Então, a ajuda do céu, ela consiste exatamente aí. Não numa ajuda diretamente material. Até pode nos conduzir a questões que sejam
para a melhora da nossa vida material, mas tudo depende do nosso esforço, do nosso caminhar. Nós vamos ter ainda aqui nesse mês palestras que vão falar sobre a questão da ajuda, da fé. É o tema do mês. Eu não vou invadir exatamente o tema do meu colega que vai falar, mas eu não tenho como deixar de falar sobre isso. Ele vai fazer a última palestra do mês, mas eu acho essa passagem tão bonita. E antes de entrar nessa passagem, como nós falamos de amor, é importante a gente se lembrar, todos nós somos apóstolos do Cristo. Todos nós nessa vida somos filhos de Deus, portanto, então, somos apóstolos do Cristo. E um dos maiores de seus apóstolos foi Pedro. Ele teve um contato direto com Pedro. Pedro era um homem meio bruto, meio rústico, mas ele tinha um coração maravilhoso. Conta-nos Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, através de seu Divaldo Franco, que quando Pedro encontrou Jesus na praia e os dois cruzaram os seus olhos, nunca mais Pedro foi o mesmo homem. Todas as pessoas que se encontram, como Andréia fez na prece, no olhar de Jesus, que é um olhar sereno, ele vai dentro de nós. Mas como é que eu vou conseguir olhar Jesus? Feche os olhos do corpo e abra os olhos do espírito. Nós podemos enxergar o olhar do Cristo para cada um de nós, num olhar de criança, no olhar cansado do velho, no olhar da juventude, no olhar das pessoas do nosso convívio. Lá está Jesus. E Jesus teve aquele encontro com Pedro antes da crucificação, quando Jesus sabia que pela fragilidade humana, assim como todos nós somos Pedro na vida, temos as nossas fragilidades, todos nós temos. Jesus sabia que Pedro o negaria 3 vezes quando foi interrogado pelos soldados de Pilatos e pelos fariseus. E aquilo foi um incômodo muito grande no coração de Pedro, como é um incômodo do nosso coração, que às vezes é muito grande quando nós não conseguimos perdoar e nos esforçar para melhorar. Às vezes tem aquilo, mas meu Deus, de novo eu cometendo esse mesmo erro, até quando? Às vezes são vícios que carregamos de várias e várias reencarnações, não são somente vícios do álcool, das drogas, do comer em excesso, que foge tudo ao bom hábito, falar demais, da crítica, da usura. Então, meu Deus, até quando eu vou conseguir melhorar? É um esforço. Ajuda-te, o céu te ajudará. Pedro negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar. No Evangelho de João, seu capítulo 20, do versículo 1 ao 14, tem um encontro maravilhoso. Jesus já havia ressuscitado e eles se encontraram novamente, os apóstolos, e resolveram pescar no mar de Tiberíades. Passaram a noite inteira pescando, sequer um peixinho pegaram, nada pegaram. Quase amanhecendo, eles olham para a praia e vê a figura de um homem. Jogue a rede à direita do barco. Jogue a rede à direita do barco. E eles, num esforço, apesar de não pegarem nada, atiram a rede à direita do barco. E muitos peixes então vieram naquela rede. Eles encheram o barco de peixe. E João, que estava ao lado de Pedro no barco, diz: é Jesus na margem, é nosso Senhor. E eles, numa alegria, se encontram e se abraçam com o Cristo,
E à noite comendo o seu peixinho junto com Jesus. Todos nós somos Pedro. Jesus lança novamente seu olhar aos olhos de Pedro e pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro não diz nada. O Senhor então insiste: Pedro, tu me amas? Nada diz. Pela terceira vez Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro se lembra que havia negado Jesus 3 vezes antes do galo cantar, das suas fraquezas, mas também sabia que amava a Jesus, e diz: Senhor, eu te amo de todo o meu coração, de todo o meu espírito e de toda a minha alma, e tu o sabes. Senhor, por ti eu dou a minha vida. E a Amélia Rodrigues diz que Pedro chorava muito emocionado, porque reconhecendo as suas fraquezas, sabia que teria uma possibilidade, através de um esforço seu, teria uma ajuda do alto que viria de Jesus. E Jesus encerra a fala dizendo para ele: então, Pedro, apacente o meu rebanho. Apacente o meu rebanho. Qual é o nosso rebanho? São as pessoas do nosso convívio, todas aquelas. Então, apacente, leve paz para dentro do seu lar. Se está difícil levar a paz, a harmonia e a serenidade, peça ajuda ao alto, peça ajuda aos bons espíritos, peça ajuda a Jesus, que é promessa divina, é promessa do Cristo, que pedindo ajuda, nós receberemos a paz do Cristo, o amor do Cristo, a possibilidade de esperança, de renovação. Só assim nós nos tornaremos pessoas melhores. Vou falar só um pedacinho dessa passagem que está, eu não consigo passar aqui sem falar sobre ela. Está lá, vocês vão assistir aqui, vai ser a 5ª palestra. É um encontro também maravilhoso, para que nós possamos fechar aqui com ajuda-te e o céu te ajudará. Jesus havia sido preso. Lembra-se dessa passagem? Foi entregue por Judas. Pedro o havia negado. Ele apanhou muito. Os soldados machucaram muito o corpo de Jesus, não seu espírito. Machucaram bastante Jesus e levaram para a prisão. Botaram Jesus como um homem qualquer na prisão. Lá haviam 2 bandidos, 2 ladrões. Dimas, conhecido como bom ladrão. Gestas, conhecido como mau ladrão. Como se houvesse a possibilidade de existir um bom ladrão e um mau ladrão. Eram todos condenados. Mas por que foi conhecido como bom ladrão? Vocês vão compreender. Eles não podiam ficar presos durante a Páscoa. Havia uma festa muito grande em Jerusalém. Então, eles tinham que acelerar a crucificação. E os fariseus queriam que Jesus foi uma exigência a Pilatos, fosse crucificado imediatamente. E aquele homem levado para aquela prisão, eles ficaram olhando para ele e logo o reconheceram. Gestas olha para aquele homem e diz assim: tu és o Nazareno, filho de Deus, só pregaste o amor? O que está fazendo aqui dentro conosco? E Dimas olha com um olhar de piedade
reconhecendo em Jesus exatamente o Cordeiro de Deus, o prometido, e se compadece das suas feridas no corpo. Logo pela manhã eles retiram os 3, saem a caminho do Gólgota, que não era muito distante, ficava a 800 metros, mas era uma ladeira. Eles tinham que subir, cada um com sua cruz. E Jesus diz: aquele que quiser me seguir, que tome a sua cruz. Não é a cruz do madeiro, é a cruz das decepções, é a cruz das dificuldades, é a cruz do egoísmo. Na luta, que nós já falamos aqui, que é o embate de cada um. E cada qual tomou a sua cruz, e em volta deles iam lá xingando Jesus. E iam alguns sentinelas romanos, não no intuito de que impedissem de fugir, no intuito, segundo Humberto de Campos em Boa Nova, de que eles não maltratassem e batessem mais ainda em Jesus. Todos os impropérios, todas as palavras duras, todos os xingamentos eram direcionados a Jesus. Jesus cai e Dimas olha para aquele homem compadecido. Esse homem só falou de amor. Nós somos, de fato, criminosos, merecemos estar aqui, mas esse homem, são levados ao Gólgota, e no primeiro cravo, nas mãos do Cristo, sentindo a dor do mundo, compadecido da humanidade que ali o julgava, nenhuma palavra. Dimas percebe, no segundo cravo que vai nos pés, a proximidade da morte. Um temor o invade, vê Jesus ser erguido, em seguida os 2 são erguidos. Gestas começa a esbravejar com aquela multidão que lá estava: se tu és filho de Deus, por que não te salvas agora, Jesus, e salva a nós mesmos? Passa pela cabeça de Gestas uma revolta, se esquecendo que ele mesmo havia cometido seus erros, e põe na mão de Deus toda a culpa daquele momento. O mau ladrão. Às vezes, todos os nossos erros nós esquecemos e colocamos a culpa no outro, colocamos a culpa em Deus. Dimas olhava para Jesus: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Olha o farfalhado peito de Jesus, o seu ar já terminando, e vem o pensamento de Dimas: ah, Senhor, que foi captado por Jesus, pensamento de arrependimento. Ah, Senhor, se eu pudesse voltar no passado, ouvir os conselhos da minha mãe, do meu pai, do meu lar, da minha família humilde, porque me afastei de Ti, Senhor. E num gesto de humildade diz a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando hoje adentrares ao Teu reino. Ajuda-te e o céu te ajudará. Senhor, lembra-te de mim quando adentrares no Teu reino. E a voz melodiosa de Jesus: Dimas, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Paraíso da consciência liberta, porque sabia que deveria reencarnar outras vezes e reparar o mal que fez. Mas no paraíso da humildade, no paraíso da pessoa fragilizada, humana, que reconhece em Deus uma possibilidade de melhora. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres em Teu reino. Quando nós nos sentirmos fragilizados, entristecidos, caídos nas dificuldades da vida,
vamos pedir a ajuda do alto. Vamos pedir a ajuda a Jesus. E ela virá. Na esperança, na paz e no amor, que são os ingredientes necessários para cada um de nós ter uma vida de felicidade e de alegria. Que Deus nos abençoe, que nosso Senhor Jesus Cristo, com o seu olhar manso, meigo, sereno, possa penetrar os nossos olhos e perguntar também para nós: meu irmão querido, minha irmã querida, tu me amas? Muita paz. Graças a Deus, é uma alegria muito grande de estarmos reunidos aqui em seu nome, num lugar onde a natureza predomina, onde sentimos de uma forma mais forte a presença de Deus. Que possamos nesse momento nos prepararmos para receber a energia curadora, consoladora, que tanto precisamos para o nosso equilíbrio físico e emocional, para que possamos ter força, coragem nesta caminhada em tua direção, Senhor. Que possamos, inspirado pelo amor de Jesus, andar no caminho do amor e da bondade. Reconhecemos, Senhor, o quanto ainda somos crianças, somos pequenos, mas estamos, Senhor, lutando para podermos superar a nós mesmos, principalmente. Nosso orgulho, nossa vaidade, nossa prepotência. Que possamos, Senhor, em cada lição, renovar os nossos sentimentos de esperança, de amor. E no momento do sofrimento, da dor, possamos lembrar daquela passagem que o Senhor nos ensinou: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso à vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como é bom, Senhor, saber disso, que tu estás sempre de braços abertos, com olhar meigo, nos aguardando para chegar cada vez mais perto de Deus. E com o coração alegre, vamos fazer, em louvor a Deus, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino,
Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixeis cair quando em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus.